Capítulo 14. E vieram a mim alguns homens dos anciãos de Israel, e se assentaram diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, estes homens levantaram os seus ídolos no seu coração, e o tropeço da sua maldade puseram diante da sua face. Devo eu, de alguma maneira, ser interrogado por eles? Portanto, fala com eles e diz-lhes: Assim diz o Senhor Jeová: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante da sua face e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo ele, lhe responderei conforme a multidão dos seus ídolos, para que possa apanhar a casa de Israel no seu coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Portanto, diz à casa de Israel: assim diz o Senhor Jeová: convertei-vos e deixai os vossos ídolos e desviai o vosso rosto de todas as vossas abominações, porque qualquer homem da casa de Israel ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que se alienar de mim e levantar os seus ídolos no seu coração e puser o tropeço da sua maldade diante do seu rosto e vier ao profeta para me consultar por meio dele, a esse eu, o Senhor, responderei por mim mesmo. E porei o rosto contra o tal homem, e o farei um espanto, um sinal e um provérbio, e arrancá-lo-ei do meio do meu povo, e sabereis que eu sou o Senhor. E se o profeta for enganado e falar alguma coisa, eu, o Senhor, persuadi esse profeta, e estenderei a mão contra ele, e destruí-lo-ei do meio do meu povo de Israel. E levarão a sua maldade, como a maldade do que pergunta será a maldade do profeta, para que a casa de Israel não se desvie mais de mim, nem se contamine mais com todas as suas transgressões. Então eles serão o meu povo, eu serei o seu Deus, diz o Senhor Jeová. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, gravemente se rebelando, então estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e arrancarei dela homens e animais. Ainda que estivessem no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Se eu fizer passar pela terra noviças alimárias, e elas a assolarem, que fique assolada, e ninguém possa passar por ela por causa das feras. Ainda que esses 3 homens estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem os filhos nem as filhas livrariam, só eles ficariam livres, e a terra seria assolada. Ou se eu trouxer a espada sobre a tal terra, e disser: espada, passa pela terra, e eu arrancar dela homens e animais, ainda que aqueles 3 homens estivessem nela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filhos nem filhas livrariam, mas eles só ficariam livres. Ou se eu enviar a peste sobre a tal terra e derramar o meu furor sobre ela com sangue, para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. Porque assim diz o Senhor Jeová: quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada e a fome e as nocivas alimárias e a peste, contra Jerusalém, para arrancar dela homens e animais. Mas eis que alguns restarão nela, que serão levados para fora, assim filhos como filhas, eis que eles virão a vós, e vereis o seu caminho e os seus feitos, e ficareis consolados do mal que eu trouxe sobre Jerusalém, e de tudo o que trouxe sobre ela. E sereis consolados quando virdes o seu caminho e os seus feitos, e sabereis que não fiz sem razão
tudo quanto tenho feito nela, diz o Senhor Jeová.